Bom dia, obrigado, irmãs. Muito bom a gente preparar nosso coração e com esses cânticos. É muito importante, né, para nosso momento de oração, para o nosso tempo juntos aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Shalom a todos. Não somos um grupo tão grande, mas graças a Deus nós temos pessoas de várias partes do Brasil. Geralmente, eu não vi todo mundo que está aí hoje, mas muitas vezes nós temos pessoas de alguns outros países também. Então, é um grande privilégio, né? Uma grande bênção nós podermos ter esse tipo de reunião para juntos unir nossas vozes e esperar no Senhor para nós oramos esse grupo aqui uma vez por mês, mas essa reunião é para alinhar nossos corações, alinhar nossas mentes e continuar orando, né? A expectativa é que cada um de vocês, cada um de nós, continue orando durante cada semana, sozinho, com grupos de dois, três, cinco, conforme Deus permite em cada lugar. Essa é a nossa, como vocês sabem, essa é a nossa primeira reunião do ano de 2024. É nosso costume, assim como quando alguém faz aniversário, nós desejamos um feliz ano, uma bênção de Deus quando alguém faz aniversário e também quando nós iniciamos um novo ano, nós sempre desejamos para todos os nossos amigos, irmãos, queridos, nós desejamos um ano abençoado, e realmente nós desejamos isso, especialmente para os propósitos de Deus, para Israel, para Jerusalém, para o povo de Deus no mundo inteiro. Mas eu tenho falado com algumas pessoas aqui, não estou profetizando nada, estou falando apenas daquilo que eu estou vendo e percebendo. Desejamos um ano abençoado. É, com certeza Deus tem muita coisa boa preparada para nós, mas eu não espero, essa é a minha percepção, eu não espero um ano necessariamente fácil. Nós estamos vendo, estamos vivendo, estamos no meio, né? Israel está no meio de um grande conflito, existem outros conflitos no mundo, existem turbulências políticas no Brasil e em todo o mundo também. Então, cada vez que nós temos essa reunião aqui, essa reunião mensal, eu sempre fico esperando em Deus, conversando também com a equipe, mas esperando em Deus, Deus, o que que o Senhor quer nos mostrar? Porque a oração é nós falando com Deus, mas a Bíblia fala que o Espírito intercede por meio de nós, e que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, nós teremos os nossos pedidos. Então, é sempre importante, eu considero assim como algo muito importante, esses minutos antes da oração, alinhar nossos corações, ouvir alguma coisa de Deus, esse é nosso desejo. E o que eu sinto que Deus colocou no meu coração para essa primeira reunião do ano, essa nossa primeira reunião de intercessão, olhando para o presente, olhando para os próximos meses, próximas semanas, sabendo que existem muitos desafios. Nós no Brasil, cada um pode estar enfrentando alguma tribulação, mas nós não estamos em guerra, nós estamos tranquilos, nós estamos desfrutando de muita tranquilidade, mas nossos irmãos em outras partes do mundo, especialmente em Israel, não estão passando por situações fáceis, né? Como alguns têm falado para o povo que, principalmente os que experimentaram, estavam perto, para os reféns, para o povo em Israel de maneira geral, eles ainda estão no dia 7 de outubro, assim, para eles não conseguiram mudar a data, então estão sofrendo isso, né? Então, nosso coração deseja toda a ideia do TJC2, do novo homem, nós
nos colocarmos como participantes, nós sentimos na nossa pele, sentimos no nosso coração o que os outros estão passando. Em Hebreus tem uma passagem que fala que a gente tem que orar pelos encarcerados como se nós estivéssemos encarcerados junto com eles, né? E em guerra, em sofrimento, em tribulação, da mesma maneira. Então, sem demorar muito, né, mas eu queria chamar a atenção para três passagens bíblicas que podem nos ajudar, a alinhar nosso coração para esse ano, para esse momento, para o nosso chamado com o TJC2, que Deus possa realmente nos ajudar a sentir o coração dele e atender o chamado que ele tem. Eu acho que o que já falando antes, assim, parece que o que eu senti mais forte para compartilhar é que nós pudéssemos realmente ver o nosso chamado, sentir o nosso chamado, como TJC2. Isso é o chamado de Deus para. Isso não é uma coisa exclusiva de um movimento, de uma visão, é algo que vale para todo o corpo de Cristo, para todos os santos, né? Eu queria primeiro, assim, só chamar a atenção para o capítulo 15 de Romanos. Acho que já lemos versículos nesse capítulo em outras reuniões. Muitas vezes, né, principalmente uma carta como Romanos, que tem tanto conteúdo, tantas passagens profundas, tantas exposições. Então, Paulo, como é normal, né, numa carta, quando chega no final da carta, às vezes a gente nem dá tanto valor, porque são despedidas, são saudações, são algumas palavras, às vezes, um pouco mais práticas. Mas esse capítulo 15 de Romanos, que ainda não é a saudação final, mas é um capítulo muito rico para a visão do novo homem. Eu vou só chamar a atenção para a partir do versículo 5, Romanos 15, 5, fala assim: ora, o Deus da paciência, da consolação, lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Por que que ele está falando isso em qualquer situação, em qualquer igreja, em qualquer comunidade? A gente tem que pensar dos outros. Isso faz parte de família, faz parte de comunidade. Mas a igreja em Roma, como na maioria daquela região ali, havia, na cidade, havia na igreja pessoas judias, pessoas, né, da nacionalidade judaica e pessoas não judeus, gentios. Então, porque você vai ver na sequência que ele está chamando atenção para esse novo homem, para essa necessidade de ter o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Isso envolve todo tipo de diferença, todo tipo de variedade, mas especialmente porque ele vai falar sobre isso, a união de judeus e de gentios. E ele começa falando, né? Eu vou ler o versículo 6, para que vocês, unânimes e a uma só voz, isso aí representa o que nós queremos fazer aqui na oração, na comunhão, em todo o nosso relacionamento uns com os outros, para que nós tenhamos unanimidade, a uma só voz, possamos glorificar o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 7: portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês. Quem que Cristo acolheu? Ele vai falar. Versículo 8: pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Como nós sabemos, Jesus nasceu como judeu, ele nasceu como descendente de Davi, ele veio para ministrar, em primeiro lugar, para os judeus, para a nação de Israel. Então, ele veio como ministro da circuncisão, como alguém que foi enviado para uma nação preparada há séculos e milênios para esse momento. Mas não só isso, versículo 9, para que
os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Então ele está citando textos do Primeiro Testamento, das Escrituras hebraicas, para enfatizar que mesmo naquele tempo o coração de Deus era para acolher e para receber os gentios. Versículo 10 também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus, e ainda louvem o Senhor, todos vocês gentios, e todos os povos o louvem. Versículo 12, também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, que era o pai de Davi, aquele que se levanta, isso está em Isaías 11, aquele que se levanta para governar os gentios. Os judeus, os profetas, eles tinham muito essa visão de que Deus levantaria seu povo escolhido e que de Israel sairia a lei para todas as nações, o governo de Deus, o Messias faria isso, tal. E muitas vezes a ideia que às vezes as pessoas poderiam ter por causa de impérios, por causa daquilo que eles conheciam, era como se fosse um império. Então Israel vai estar por cima, vai governar e dominar, mas a ideia é que os gentios entram e se tornam um com o povo de Israel. Eles não estão por baixo, eles são aceitos como parte da comunidade, como parte da família. E o final do versículo 12 fala: nele, nessa raiz de Jessé, nesse Messias que vem de Israel, nele os gentios esperarão. Então, tudo isso é só para a gente relembrar o novo homem, o propósito de Deus, Deus trabalhando com os dois povos, Deus sempre unindo, trazendo essa unidade. Mas o foco que eu quero dar, e agora não vou, eu só vou lembrar rapidamente do versículo, porque nesse capítulo Paulo começa a falar que ele foi um apóstolo para os gentios, que ele, pela graça de Deus, anunciou o evangelho para os gentios, mas aí ele começa a falar a partir do versículo 22, 23, né? No versículo 25 ele fala: mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Caia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então, aqui Paulo coloca uma coisa bem prática, porque ele já falou que Jesus é ministro dos judeus, mas ele recebe os gentios, que ele vai governar sobre todas as nações. Mas agora ele fala a respeito de algo importante, que Paulo, que era o apóstolo para os gentios, estava empenhado em levantar um apoio importante para os que estavam passando falta, necessidade, até fome em Jerusalém. Então, ele fala a respeito disso, que ele até fala no versículo 27, né? Isso lhes pareceu bem, de fato, lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, também devem servi-los com bens materiais. Então, ele fala a respeito de uma cooperação entre gentios e judeus. Uma coisa muito bonita naquela época e que é válido para nós até hoje, essa coisa de família, de apoiar, de estar junto, de sentir a dor. Hoje, os nossos irmãos messiânicos em toda parte, os judeus, os povos de Israel, em Israel, muitas vezes precisam de recursos financeiros, mas além disso, e esse ponto que eu quero entrar um pouquinho mais, é que além de dar recursos naturais, há necessidade de algo mais profundo, que é o nosso coração. Eu vou dar um simples exemplo. Se você passa por alguém bate na sua porta, precisa de um dinheiro, precisa de uma comida, não é tão difícil você dar um dinheiro, dar uma oferta, dar uma comida. Não é uma coisa tão difícil. Muitas vezes nós fechamos o coração até para isso.
Mas o que eu quero dizer assim, o dinheiro, a oferta financeira é muito importante. Agora e sempre, naquela época e sempre, até hoje. Mas eu quero ir um pouco além, porque o que as pessoas precisam, até mesmo as pessoas que batem a nossa porta, ou que são necessitadas, eles precisam de algo mais do que o material. Então, agora vamos para 2 Coríntios 8, que Paulo está falando da mesma coisa. Não sei se era, eu não nem conferi a época, não sei se era próximo da mesma época que ele estava escrevendo em Romanos, mas era a mesma situação. Ele estava arrecadando, nessa carta aos Coríntios, ele estava arrecadando recursos para ajudar os santos em Jerusalém. Então vamos lá, 2 Coríntios 8, versículo 1. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Para vocês terem uma ideia, assim, ele está escrevendo para Corinto, que ficava na Grécia. A Macedônia era uma região que ficava próxima, né, faz parte da Grécia hoje, mas que era um pouco mais ao norte, era uma outra província. Então, mais ou menos, Paulo está querendo fazer ciúmes, provocar, assim, olha, né, os seus irmãos, as igrejas na Macedônia ajudaram. E olha o que, que ele fala, mas o ponto que eu quero, assim, eu sempre lembro desse texto, porque ele está falando sobre doação de recursos, oferta para os necessitados em Israel. Mas ele fala, versículo 2, 2 Coríntios 8, 2. Porque no meio de muita prova, eles não estavam isentos, esse povo da Macedônia. No meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza. Eram pessoas pobres, eram pessoas que estavam passando por tribulações também. Mas na profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade, porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Ok, até agora nós estamos falando sobre ofertas, estamos falando sobre recursos, mas o texto que me fez lembrar desse capítulo, o texto que eu sinto que devo compartilhar com todos nós, comigo, com todos vocês, é o versículo 5. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos. A oferta deles não foi, em primeiro lugar, de dinheiro, de recursos. Eles, pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. E eu só vou ter, assim, de textos, eu vou terminar em Filipenses 2, um versículo que fala do apóstolo Paulo, que eu gostaria que também ficasse gravado no nosso coração. Essas imagens vieram para mim, primeiro, assim, do povo de Macedônia, entregando a si mesmos, dando dinheiro, sim, mas dando a si mesmos, dar do seu bolso, contribuir sem dar de si mesmo, não é uma oferta completa. É verdade que o dinheiro, parece que nós temos um apego. Então, quando a gente dá dinheiro, a gente está muitas vezes dando de nós mesmos, porque a gente tem dificuldade de dar do que é nosso. Mas o importante é dar de nós mesmos. Podem ficar tranquilos, gente, que eu não estou aqui para fazer um apelo financeiro. Não é o meu objetivo. É claro que nós precisamos fazer isso. Precisamos mandar doações para aqueles que estão ajudando os soldados em Israel, para aqueles que estão ajudando os que foram deslocados da sua casa. A parte financeira, ela é importante.
Mas o ponto que eu sinto que Deus quer de nós, nessa primeira reunião de 2024, Ele quer isso sempre, mas nós estamos olhando para um ano. Nós estamos olhando para um futuro próximo, nós não estamos necessariamente pensando em escatologia, a gente não sabe sobre anticristo, grande tribulação, não sei o quê, mas nós já estamos vivendo num mundo que está cada vez mais turbulento, que está cada vez mais com situações que prometem uma situação difícil. Eu não consigo olhar para esse ano e olhar para vocês e falar assim, tenha um ótimo ano, no sentido assim, que tudo vá bem, que você não tenha preocupação, que você viva uma vida tranquila, que você possa viajar. Amém, se puder, ótimo, mas assim, eu não estou olhando para esse ano pensando nas facilidades, no conforto, na tranquilidade. Eu estou olhando para esse ano e para o futuro próximo e a médio termo como tempos difíceis. E o que Deus quer de nós? Ele quer que nós nos entreguemos, que nós entreguemos a nós mesmos. Nesses momentos que nós vamos ter agora, vamos orar por Jerusalém, vamos orar pela situação que eles estão enfrentando. Vamos orar para o futuro aqui, o TJC2, nós precisamos de oração. Mas eu sinto que, acima de tudo, nós devemos, nesse momento, oferecer a nós mesmos. Oferecer a Deus. E esse versículo de Filipenses 2, Paulo estava na prisão né, quando ele escreveu essa carta. E ele fala em Filipenses 2, versículo 17: Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Libação era assim, matar um animal era uma coisa difícil, porque o animal era a riqueza deles. Então, toda a oferta a Deus era uma coisa difícil. Agora, você pegar um recipiente de vinho e jogar em cima do sacrifício, para quê? Sim, parecia como a mulher que derramou perfume nos pés de Jesus. Parece, né, como alguém falou para ela na hora, que desperdício. Oferecer a nossa vida, Paulo está dizendo, eu estou pronto a oferecer a minha vida como uma libação, derramar, jogar para Deus, para o prazer de Deus. Então, essa é a palavra que eu sinto de transmitir. Nós temos pedidos de oração, nós vamos ter as nossas reuniões rumo ao novo homem, começando agora em fevereiro, dia 5 de fevereiro. Precisamos da presença de Deus, precisamos da direção de Deus, queremos aprofundar nossos relacionamentos com judeus messiânicos. Amanhã vou estar com aqueles três irmãos em São Paulo e mais o pastor Saião. Nós temos pedido de oração, nós queremos ver os jovens sendo levantados, o Now Generation. Nós temos vários pedidos e, principalmente, acima dos nossos pedidos, nós temos realmente essa situação que está acontecendo em Israel, e os nossos irmãos messiânicos no Brasil estão com corações sangrando por causa disso. A gente percebe que eles estão aflitos, angustiados. Bom, mas então eles estão com corações sangrando por causa de tudo isso. Mas acima de tudo isso que eu falei, que nós possamos oferecer a nossa própria vida, que nós possamos derramar a nossa vida. Às vezes, nós ouvimos, aqui que o TJC2 faz, nós oramos, mas oração é bom, mas que mais, né? Que mais que vocês fazem? Claro que a oração tem que levar para ação, né? A oração deve nos levar
para atividades, para seguir, para fazer a vontade de Deus. Mas a oração, ela é fundamental, ela é a base de todas as coisas, porque é pela oração que nós vamos nos colocar em sintonia com Deus. Nós não estamos apenas tirando um tempo uma vez por mês, ou mais algumas vezes em grupos locais. Nós queremos, de fato, oferecer a nossa vida. O que é que precisa acontecer para que o novo homem seja uma realidade? O que precisa acontecer? Precisa ter muitos milagres, intervenções de Deus, mas quem sabe Deus quer você, Deus quer a minha vida, quem sabe tem alguma coisinha, tem, sim, pode ser uma oferta, pode ser dedicando o meu tempo de alguma maneira, eu não sei o que é, mas tudo começa com a entrega de nós mesmos. Então, segundo Coríntios 8:5, em primeiro lugar, eles se ofereceram a Deus, se ofereceram a própria vida. Eles eram pobres, eles estavam em angústia, mas eles se ofereceram. Deus, o Senhor quer esse pouquinho que eu tenho? O Senhor quer as minhas 2 moedas? O Senhor quer meus 5 pãezinhos? O que o Senhor quer de mim? Mas o Senhor quer o meu tempo, o Senhor quer o meu coração, o Senhor quer que eu realmente me coloque diante do Senhor, que eu me disponha para que essa visão se torne uma realidade. Nós somos, eu falo isso com muito cuidado, porque nós não somos um fã-clube de Israel. Eu vou explicar. Muitas pessoas gostam de viajar para Israel, muitas pessoas acham interessante as coisas judaicas, mas por que eu falo assim? Nós não somos apenas, nosso papel, mesmo orando por Israel, pelo sofrimento que eles estão agora, nossa visão vai mais além. Nós estamos orando para que Zacarias 12 se torne uma realidade, para que o véu seja tirado, para que eles possam ver aquele que foi trespassado, para que eles possam entrar de fato no chamado que Deus tem para eles, para que aconteça o novo homem e Jesus possa voltar. Então, que nós podemos fazer? Nós não podemos fazer, a gente não pode fazer planos, a gente não pode fazer projetos, a gente não consegue fazer essas coisas acontecerem, mas nós podemos nos oferecer a Deus. Amém? Então, essa é a nossa, assim, o que eu queria compartilhar com vocês, e já mencionei alguns dos pedidos, e eu vou retornar para a irmã Ádula, porque ela tem umas notícias boas, né? Tem muita coisa triste acontecendo, que aconteceu, e a dificuldade toda, assim, lá em Israel, mas Deus sempre está trabalhando, mesmo no meio das situações mais trágicas. Então, ela vai compartilhar alguma coisa que ela recebeu de notícia de primeira mão, né, de alguém que está lá. Então, irmãos, na quarta-feira eu tinha a alegria de participar numa reunião de intercessores de TJC2 de vários países. Éramos 20 pessoas, mais ou menos, de 15 países, em inglês. E a Braha, ela é judia messiânica e ela é responsável por TJC2 em Israel. Ela coordena o grupo, assim como o Christopher aqui no Brasil. E ela, de primeira mão, lógico, sente com o seu povo e ela sente uma mudança desde a tribulação, desde 7 de outubro, quando a guerra começou, quando Israel foi invadido pelos terroristas e toda aquela tragédia que aconteceu. E só isso é fruto de oração, que agora o Israel é bem mais unido do que antes. Então, houve uma mudança, porque no início do ano, o ano passado, 2023,
houve quase uma guerra civil por causa de questões políticas e sobre o governo e decisões que realmente não foram muito boas, mas agora, com a tribulação, agora eles são unidos como família, como um só homem, assim, com a intenção de sobrevivência para Israel, porque é uma questão muito, muito importante porque Israel nunca vai, o povo judeu não vai ter futuro se eles não completam essa obra que é desagradável, o que está acontecendo. Então, mas todos o exército de Israel são irmãos, maridos, filhos, genros que estão na guerra. Então, esse une o povo como nunca, como família de novo. Eles estão muito felizes por isso. E Bracha mencionou isso como mudança e também que agora os judeus que não são messiânicos, que não são crentes, que não que são longe, mas eles estão buscando Deus como nunca antes. Como muitos anos não, eles estão procurando o Deus de Israel. E esse fruto de oração nossos também, e esse é o que Deus quer, que o povo volte e clama e sabe que Ele é Deus. Em primeiro lugar, esse é o primeiro passo. E também o Bracha participou numa lição, numa palestra, e o palestrante não foi messiânico, mas ele explicando umas coisas que ela estava participando, mas ele chegou em Jesus, Yeshua, e ele falou, irmãos judeus, o nome de Jesus é Yeshua, o nome completo é Yehoshua, em hebraico, e ele não é Yeshu. Yeshu é o nome errado, assim, é uma maldição. Então, e ela está percebendo em muitos lugares que e ele é judeu, e ele é uma de nós, ele é parte do povo. Então, essa mudança de Jesus ser como dos cristãos, e agora do povo ser como ele é um dos nossos, ele é judeu, um judeu praticante. Então, essa é uma grande mudança. Só Deus pode fazer isso. Então, isso é um encorajamento para nós também, que no meio das tribulações, no meio de tragédias, Deus sempre tem novos planos, ele muda o coração do homem quando precisamos de Deus desesperadamente. E também entre os judeus messiânicos, muitos dos líderes messiânicos em Israel foram treinados ou chegaram a Jesus, a Yeshua, através de uma igreja, uma denominação. E nem todas as denominações têm a visão para Israel, nós sabemos disso. Alguns com resquícios de teologia de substituição. Mas agora ela percebe que entre os judeus messiânicos, eles estão pregando muito mais Jesus, Yeshua, como judeu. E isso precisa acontecer para esse novo homem, judeu primeiro e gentios unidos no Messias. Então, isso é uma mudança. Então, através de todas as coisas tristes que estão acontecendo, tem coisas boas, Deus está agindo. Então, vale a pena nossa oração, que Deus desperta fé, que seja uma ressurreição dos mortos, agora nesse período. Então, esse é o nosso motivo. E com esse último cântico, nós queremos esse lindo cântico baseado em Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E nós queremos cantar esse cântico como intercessão. Nós, lembrando, povo judeu, povo de Israel, aquietai-vos. Deus é soberano, Ele é o Rei. E Ele tem um propósito, está permitindo coisas terríveis para a ressurreição dos mortos. Então, é muito encorajador. Nós queremos, e também eu estava pensando, esse processo, esse julgamento que está acontecendo
na Holanda ou Bélgica, na Europa, assim, onde o povo de Israel está sendo julgado e acusado totalmente errado. É totalmente injusta uma acusação que eles estão acusando de os judeus de genocídio e quando realmente é totalmente virado. Mas na injustiça nós aprendemos quem é Deus também. Em nossas vidas também, quando estamos acusados injustamente, o nosso refúgio, nosso único recurso é Deus. E nós temos que aquietar nossos corações e saber que Ele é o justo juiz. Aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Aquietai-vos, eu sou Deus, e eu serei exaltado sobre toda a terra. Eu serei teu refúgio, tempos de tribulação, pois aquietai-vos e sabei, eu sou Deus e conhecereis. Eu sou Deus pela fé e confiança. Força tereis, Deus eterno é tua proteção. Aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Aquietai-vos, eu sou Deus, Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Sim, Senhor, Tu és o soberano Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és o soberano, o majestoso Deus, e nós rendemos a Ti a nossa vontade, o nosso coração, Senhor. Como Christopher falou, nós queremos entregar nossas vidas a Ti, Senhor, totalmente para os Teus planos, para Tuas ideias, para os Teus propósitos, Senhor. E às vezes significa guerra em nossas próprias vidas, em Israel, Senhor. Mas isso não é a solução final, porque Tu tens um propósito para as nossas vidas, Senhor. A tribulação nunca é a última palavra, porque Tu és o Senhor, e Tu és amor, e Teus planos em nossas vidas, Teus planos para Israel são maravilhosos e perfeitos. E queremos trabalhar, usar nossas orações, nossas intercessões, para que a Tua vontade, os Teus planos sejam cumpridos, Senhor. Queremos fazer a nossa parte. Nos entregamos a Ti hoje de manhã, Senhor. Protege Israel, protege os soldados, nós pedimos, e que haja um plano que permita vida, que permita esse volta para o teu coração. Em nome de Jesus, Beshem Yeshua HaMashiach, em nome do Senhor, o Messias de Israel. Amém. Senhor, nós te damos graças por esse tempo, um privilégio muito grande nós podermos ouvir as orações, concordar,
nosso coração continue com com esse clamor a Ti, que nós possamos manter aquilo que o Senhor acendeu em nossos corações, só de estarmos juntos e de ouvir o Senhor ungindo as orações de cada irmão, de cada irmã. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar diante de Ti nesse momento. Ó Deus, nós estamos realmente entregando, com certeza, cada um já fez isso individualmente, mas juntos aqui, como intercessores do TJC2, estamos entregando este ano a Ti, Senhor, estamos nos entregando a Ti para que o Senhor faça aquilo que o Senhor deseja. Ó Deus, nós desejamos intensamente que no meio de tantas coisas que já estão acontecendo, como ouvimos os bons testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo em Israel, apesar de toda essa tragédia, ó Deus, com certeza o Senhor é poderoso para tirar coisas boas, até mesmo dessa situação dos reféns. O Senhor é capaz de tocar em corações, de resgatar pessoas, ó Deus, como foi orado também, nós oramos, concordamos em oração, até, ó Deus, pelas pessoas que estão do lado do mal, que estão enganados, que estão trabalhando para promover mais maldade. Senhor, isso pode mudar, o Senhor é capaz de tocar em vidas ali, no povo que está sofrendo em Gaza e em tantos outros lugares. Senhor, nós oramos, Senhor, para que no meio de tudo isso, o Senhor esteja realmente revelando a tua graça, revelando a vida e resgatando, porque o Senhor é um Deus de redenção, de restauração. Nós estamos, ó Deus, aqui ansiando pela restauração completa, ó Deus, pela vinda do teu reino, pela volta do Senhor. Nós queremos que todas as coisas cooperem para isso e queremos estar diante de ti prontos, ó Deus, prontos. Ó Deus, não queremos ser espectadores, não queremos estar de longe olhando. Às vezes nós passamos julgamentos, às vezes nós criticamos, às vezes nós fazemos algo, Senhor, porque nós não estamos envolvidos ali, Senhor, mas nós queremos fazer parte, nós realmente queremos ver o Senhor aproximando os irmãos messiânicos daqui no Brasil, queremos ver coisas novas acontecendo, queremos ver, ó Deus, a geração mais jovem também se envolvendo de uma forma ativa, Senhor, ouvindo o teu chamado. Ó Deus, eu falei agora há pouco que não temos assim bons horizontes para muita coisa nesse ano de 2024, mas é claro que no meio das tribulações, no meio de situações adversas, o Senhor pode trazer à luz coisas maravilhosas, Senhor, e nós queremos ver isso, queremos testemunhar, queremos fazer parte disso, queremos que o Senhor faça coisas novas, ó Deus, na vida do teu povo, Senhor, aqui no Brasil, em Israel, em toda parte, Senhor, nós queremos ver o Senhor fazendo coisas novas, Senhor, e nós ansiamos por isso, estamos aqui nos colocando, Senhor, como nós cantamos agora há pouco, nos aquietando diante de Ti, para que o Senhor possa mostrar que o Senhor é Deus. Naquele relato tremendo do livro de Esther, o Senhor reverteu uma situação que parecia ser impossível. E aqui também, Senhor, no nosso tempo, nas circunstâncias e na situação mundial e também específica que nós estamos vivendo, queremos ver o Senhor virar, ó Deus, uma situação ruim para algo que pode trazer glória para Ti. É isso que nós queremos. E essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, Deus abençoe a cada um. Só lembrando que nosso próximo encontro é no dia 5 de fevereiro, uma segunda-feira, às 20 horas. Estamos aguardando naquilo que Deus vai revelar para nós, Deus vai fazer, Deus vai usar
esses momentos, né, na primeira segunda-feira de cada mês para ampliar a visão, para nos encorajar, para que a gente tenha realmente a graça, a direção de Deus para prosseguir. Então, o nosso site do TJC2 foi atualizado, tá sendo ainda, várias coisas estão sendo feitas, mas já está bem diferente, está sendo, agora nós conseguimos, assim, uma equipe que vai atualizar mais continuamente, então, visite bastante o site do TJC2, você vai encontrar recursos e avisos e bastante tem os vídeos, as mensagens que já foram dadas, então tem bastante coisa para ajudar nesse caminho. Então, que Deus abençoe.